listos para la primera palabra de nuestra conferencia? Amén. Yo quisiera que le podamos recibir con un fuerte aplauso al pastor Aloysio Silva de Brasil. Adelante, pastor. Si alguien me puede traer el púlpito, por favor. Pastor Aloysio Silva es un gran hombre de Dios de Brasil, una gran inspiración para mi vida. Yo le considero un mentor para mi ministerio, para el ministerio acá. Los que son de nuestra casa saben que todo lo que nosotros hacemos de cursos, de células, estrategias, nosotros hemos adaptado de este gran hombre de Dios que tiene una iglesia grande en Brasil. Y yo no quiero alabarle ni nada de eso, porque la gloria es del Señor, pero Él es un hombre de Dios que vino a bendecir a nuestra nación, como Andrea Aquino, como Pastor Ray, que vienen de afuera. Y yo le voy a decir, el pastor Oscar y yo no vamos a estar predicando esta conferencia porque queremos que ustedes puedan consumir de aquellos que vinieron a bendecir nuestro país. ¿Cuántos dicen amén? Después de la conferencia, cada uno de nosotros volvemos otra vez a nuestra iglesia y nos van a escuchar otra vez. Amén. Yo voy a dejar que el pastor pueda hacer una introducción para él. Yo voy a estar traduciendo. Él va a predicar en portugués y yo voy a estar traduciendo a español. Amén. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Gracia y paz para ustedes, hermanos. A mim me gusta falar espanhol. Desculpa. A mim me gusta falar, ¿Ah? pero não sei falar. Ah, Eu entendo quando você habla, mas não puedo falar. Só nós iremos predicar em português para vocês. amén. Amém? Amén. Aleluia. Aleluya. E trago saudações lá da nossa igreja em Goiânia, Igreja Videira. Traigo saludos de Brasil, de nuestra iglesia E Videira. sinto-me imensamente honrado de estar com vocês aqui hoje. Me siento muy honrado de estar con ustedes hoy en esta noche. E depois que eu tenho ouvido do que Deus tem feito no meio de vocês, Y he escuchado lo que el Señor ha hecho en medio de e eu ustedes. me sinto mais motivado ainda. Y yo me siento aún más motivado. E eu sei que o que Deus tem feito até agora é apenas o começo. Coisas maiores virão. Y yo sé que lo que el Señor ha hecho hasta aquí es solo el comienzo y cosas mayores vendrán. Quantos creem nisso? ¿Cuántos creen eso? Vamos direto à palavra de Deus então. Vamos directo a las palabras de Dios. Pegue a sua entonces. Bíblia em Romanos capítulo 4, verso 3. Abran su Biblia en Romanos capítulos 4, versículo 3. Vai projetar? Vai, eu acho que sim. Então você lê em espanhol. Tá. Romanos 4, verso 3. Allá. Romanos 4, versículo 3. ¿Está ahí? Esse verso 1. Disculpen. Romanos capítulo 4, versículo 3. Dice, pues las escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios le consideró justo debido a su fe. Continue. Dice, cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Nesse texto nós temos uma ilustração clara do que é graça e lei. En este versículo nosotros tenemos algo tan claro de que diferencia la gracia y la ley. Nós sabemos que a palavra de Deus ela é dividida, cortada entre Velho Testamento e Novo Testamento. Nosotros sabemos que la palabra de Dios está dividida en el Antiguo Testamento y el Nuevo O Velho Testamento. Testamento é a lei, El Antiguo Testamento es la ley. o Novo Testamento é a graça. El Nuevo Testamento es la gracia. Já não estamos mais debaixo da lei. Y hoy ya no estamos más debajo de la Fomos ley. trazidos para viver na nova aliança da graça. Somos llevados a vivir en el nuevo pacto. Essa é a nossa realidade hoje. Esa es nuestra realidad Para hoy. isso que nós fomos chamados, Y a eso es lo que para fuimos llamados. desfrutar de promessas superiores. Para disfrutar de promesas E mayores. viver um nível de vida cristã
de abundância. tener un nivel de vida cristiana en abundancia. Mas hoje eu quero compartilhar com você a diferença desses dois tipos de vida. Entonces yo quiero compartir con ustedes la diferencia entre esos dos tipos de vida. E quero desafiar você para vivermos juntos o Evangelho da Graça. Y yo quiero desafiarte a que hoy vos puedas vivir el Evangelio de la Gracia. Então Paulo fala aqui a respeito de dois tipos de trabalhadores. Entonces Pablo acá nos dice que hay dos tipos de trabajadores. Paulo diz que tem um trabalhador Paulo- que trabalha e vem receber o salário. Pablo dice que existe un trabajador y que recibe conforme a su salario. Ele trabalhou, Él trabajó, então agora ele merece o salário. entonces ahora él merece ese salario. Então, o salário não é um favor para ele. Entonces el salario en realidad no es un favor para Não, él, não. É uma dívida. es una deuda. Ele trabalhou, ele merece o salário. Él trabajó y por eso él merece ese salario. Essa é a maneira como o homem se relacionava com Deus na lei. Eso era la manera en cómo el pueblo se relacionaba con Dios en la ley. Mas Paulo diz que tem um outro tipo de trabalhador. Pero Pablo nos muestra que existe otro tipo de Mas é trabajador. uma completa loucura. Pero es completamente una locura. Ele não trabalhou, Él no trabajó, mas veio receber. pero aún así vino para recibir. Ele não fez o trabalho. Él no hizo el trabajo. Na verdade, o filho do patrão fez o trabalho por ele. La verdad es que el hijo del patrón hizo el trabajo por él. Mas mesmo sem trabalhar, ele veio para receber o salário. Pero aún así, sin trabajar, él vino para recibir ese salario. Paulo diz que aquele que vem receber o salário sem trabalhar, Pablo dice que aquel que recibe el trabajo, que recibe el salario sin trabajar, essa fé lhe é atribuída como justiça. esa fe se le atribuye como justicia. Mas faz sentido querer receber sem trabalhar? Pero ¿tiene algún sentido recibir sin trabajar? Se você vai receber sem trabalhar, a Bíblia chama isso de favor imerecido. Si vos vas a recibir sin trabajar, la Biblia llama a eso favor inmerecido. Isso é graça de Deus. Eso es la gracia de Dios. Você foi chamado para viver na graça. Vos fuiste llamado a vivir en la É gracia. quando você tem a ousadia de estender a mão para receber o que você não merece. Es cuando vos tenés la valentía de extender tu mano y recibir lo que no mereces. Quando você se relaciona com Deus com base no merecimento, Cuando vos te relacionás con Dios en base al merecimiento, você não precisa de fé. no necesitas de fe. Se você trabalhou o mês inteiro, Si vos trabajaste el mes entero, você não precisa de fé para vir receber. no necesitas de fe para cobrar el fin de mes. Você simplesmente vem e cobra a dívida. Vos simplemente te vas y cobras lo que te deben. Mas quando você não merece, Pero cuando vos quando no você mereces, não trabalhou, cuando vos no trabajaste, então você precisa de fé. ahí vos necesitas fe. Hoje nós vivemos por fé. Hoy nosotros vivimos por fe. Não vivemos por merecimento. No vivimos por lo que merecemos. Recebemos pelo favor imerecido. Recibimos por el favor É inmerecido. pela graça de Deus. Es por la gracia de Dios. Quantos estão compreendendo o que eu estou ¿Cuántos están dizendo? entendiendo? Deixa eu dar uma ilustração para você. Déjame mostrarle una ilustración. Há um tempo atrás, Hace un tiempo atrás, lá em Goiânia, nós temos vários prédios da igreja. en Goiânia, nosotros tenemos varias estructuras de la iglesia. Sim, são na verdade 10 prédios. Son en realidad 10 iglesias. E cada uma delas nós temos um pastor que está à frente. Y en cada una de ellas tenemos un pastor que está al E frente. aconteceu em um domingo, na hora do almoço, Y sucedió un domingo en el horario del almuerzo que um pastor de uma dessas igrejas, que un pastor de una de esas iglesias, ele me ligou e disse: Pastor Aloysio, hoje eu não posso pregar. él me llamó y me dijo: Pastor Aloysio, hoy yo no puedo Eu preciso predicar. que você venha até aqui e pregue no meu lugar. Yo necesito que vos vengas y prediques en mi lugar. Eu disse para ele: Mas por quê? O que está acontecendo? Você está doente? Y yo le pregunté: ¿qué está pasando? ¿Será que estás enfermo? E ele então foi bem honesto. Y él fue bien honesto. Ele disse: Eu discuti com a minha esposa. Y él me dijo: yo me discutí con mi esposa. Nós tivemos uma briga Nosotros nos peleamos. e nós não estamos bem. Entonces no estamos bien. Eu não estou em condições de pregar. Yo no estoy en condiciones de predicar. E eu disse para ele: Eu tenho uma ideia melhor. Y yo le dije: yo tengo una mejor idea. Você vai pregar no primeiro culto.
vos vas a predicar en el primer culto a sua esposa vai pregar no segundo culto. y tu esposa va a predicar en el segundo culto. E eu e minha esposa vamos assistir a sua pregação. Y yo y mi esposa vamos a irnos a escuchar la prédica. Você não vai estar sozinho. Vos no vas a estar solo. Eu vou estar no primeiro banco. Yo voy a estar en el primer lugar. Ele disse, pastor, não faça isso comigo. Y él dijo, pastor, no hagas eso conmigo. Eu falei, o que eu faço agora você não entende. Y yo le dije, lo que yo hago vos no vas a entender, Mas você vai entender mais tarde. pero vos vas a entender más tarde. Apenas obedece. Solo Ele obedece. disse, pastor, não estou qualificado. Y él dijo, pastor, yo no estoy Eu calificado. não me sinto bem. Yo no me siento bien. Como eu posso pregar? ¿Cómo puedo predicar? Eu falei, vai e pregue simplesmente. Y yo le dije, anda a predicar simplemente. E quando foi no horário do primeiro culto, 5 horas da tarde, eu estava lá. Y cuando fue el primer horario del primer culto a las 5 de la tarde, yo estaba ahí. E ele subiu para pregar. Y él se subió a predicar. E ele estava com muita dificuldade. Y él estaba con mucha dificultad. E ele começou a falar para os irmãos Y él empezó a decirle a los hermanos o quanto ele não se sentia qualificado, cuánto él no se o sentía quanto ele calificado, precisava do Senhor. cuánto él necesitaba del E Señor. ele começou a chorar. Y ahí él empezó a llorar. E os irmãos começaram a chorar juntos. Y los hermanos empezaron a llorar con él. E de repente toda a igreja estava no meio de um avivamento. Y después todos pensaban que la iglesia estaba en un avivamiento. Quando acabou o culto, Cuando terminó el culto, as pessoas chegavam a mim las personas llegaban a mí e elas diziam, pastor Aloísio, parabéns. y ellos decían, Pastor Aloísio, felicidades. Você escolheu um pastor excelente para estar conosco. Vos escogiste un pastor excelente para estar con Ele é um nosotros. homem de Deus. Él es un hombre de Dios. Falei, sim, sim. Y yo dije, sí, sí. Depois começamos o segundo culto. Después comenzamos el segundo culto. A sua esposa foi pregar no segundo Su culto. esposa se fue a predicar en el segundo culto. E ela estava mais quebrantada ainda. Y ella estaba aún más quebrantada. E foi um mover maior ainda no culto. Y fue un mover aún más grande en el Foi culto. um domingo impressionante. Fue un domingo Um impresionante. domingo tremendo. Un domingo tremendo. E as pessoas ficaram tão impressionadas. Y las personas se quedaron tan E elas impresionadas diziam, pastor, quanta unção. que ellos decían, pastor, cuánta unción. Mas o nosso casal de pastores estava tão humilde. Pero nuestros pastores, esa pareja de pastores estaban tan, E eles vieram humillados. conversar comigo e a minha esposa. Hablaron conmigo y con mi esposa. E eles disseram, pastor, por que você fez isso conosco? Y ellos preguntaron, pastor, ¿por qué hiciste eso con nosotros? Porque você tinha que aprender uma lição, querido irmão. Y él le dijo, y le dije, porque vos tenías que aprender una lección, hermano. Nos outros domingos, En los otros domingos, você trabalhou, vos trabajaste, você fez por merecer. vos hiciste porque merecías. E você veio ao culto para receber de Deus o pagamento. Y vos viniste al culto para recibir de Dios tu pago. Mas nesse domingo, Pero en este domingo, você não trabalhou. vos no trabajaste. Você não merecia. Vos no merecías. E você teve a coragem Y vos tuviste el de coraje. vir para receber sem merecer. Tuviste el coraje de venir a recibir sin merecer. E porque você veio assim, o Espírito de Deus moveu através de Y você. porque recibiste así, el Espíritu de Dios se movió en la iglesia. Aí você pode dizer, pastor, mas não pode. Ele tinha pecado quando ele brigou com a sua esposa. Y ahí vos podrías decir, pero pastor no puede, él tenía pecado cuando se peleó con su esposa. Preste atenção, nós vivemos debaixo do sangue de Jesus. Nosotros hoy vivimos debajo de la sangre de Na Cristo. cruz do Calvário, os seus pecados foram todos cancelados. En la cruz del Calvario, todos tus pecados fueron perdonados. Não há mais condenação sobre você. No hay más condenación sobre tu Não vida. há mais acusação sobre você. No hay más acusación sobre tu Tudo que vida. você precisa é apenas crer no poder do sangue. Todo lo que necesitas hoy es creer en el poder de la sangre. Então, no dia em que você se sentir menos qualificado, Entonces el día que te sentís menos no calificado, dia em que você achar que merece menos, en el día que pensás que mereces menos, esse é o dia de você vir buscar a Deus. ese es el día que tenés que buscar a Esse é o Dios. dia de você pedir as coisas maiores para Deus. Esos son los días que tenés que pedir las cosas mayores a Porque Dios. nesse dia toda a glória vai ser dele. Porque en ese día toda la gloria va a ser de Él. Você não vai fazer nenhuma troca, nenhuma barganha com Deus. Vos no vas a hacer ningún cambio con el Señor. Você vai vir para receber sem ter trabalhado. Vos vas a venir a recibir sin haber trabajado. Quantos estão compreendendo o que eu estou ¿Cuántos dizendo? comprenden? Isso é viver na graça. Y eso es vivir en la gracia. Infelizmente, muitas pessoas não compreendem.
Infelizmente, muchas personas no entienden. E na maior parte das igrejas, o que fazem todos os domingos é uma troca com Deus. Y hay muchas iglesias que todos los domingos hacen un cambio Elas con Dios. dão algo para Deus dar algo de volta para ela. Ellos dan algo al Señor para que el Señor les dé algo de vuelta. Mas isso era o Velho Testamento. Pero ese es el Antiguo Testamento. No Velho Testamento, tudo era baseado na sua obediência. En el Antiguo Testamento todo estaba basado en tu obediencia. Então, se o homem obedecia ao mandamento, ele era abençoado. Entonces, si los hombres obedecían los mandamientos, eran bendecidos. Qual era o problema desse sistema? ¿Cuál es el problema de ese É que o sistema? homem jamais consegue obedecer ao mandamento. Es que el hombre jamás consigue obedecer los Por mandamientos. isso, ele também nunca está qualificado para ser abençoado. Por eso nunca está calificado para ser bendecido. Então, não é que a lei esteja errada. No es que la ley esté equivocada. Não, nós é que somos impotentes. No, somos nosotros que somos Nós impotentes. não conseguimos obedecer completamente. Nosotros no podemos obedecer completamente. Quando você resolve viver ou relacionar-se com Deus com base no merecimento, Cuando vos te relacionás con el Señor con merecimiento, você tem constantemente uma sensação de desqualificação. constantemente tenés una actitud de descalificado. Essa é a realidade de muitos filhos de Deus. Esa es la realidad de muchos hijos de Dios. Ele nunca sente que está qualificado para coisa alguma, Nunca se sienten que están calificados para algo. porque ele imagina que a bênção de Deus é por algum tipo de merecimento. Porque ellos piensan que la bendición de Dios es con algo que O merecemos. problema é que ele nunca obedece o suficiente. El problema es que nunca puede obedecer Ele completamente. nunca ora o suficiente. Él nunca honra lo Ele suficiente. nunca lê a Bíblia o suficiente. Él nunca lee la Biblia lo Ele suficiente. sempre se sente desqualificado. Él siempre se siente descalificado. Isso é a lei. Eso es la ley. Isso é andar pela troca. Eso es andar cambiando. Mas na nova aliança, Pero en el nuevo pacto, Deus faz algo superior. Dios hace algo superior. Ele mesmo vem em Cristo Jesus cumprir a lei por nós. Él mismo vino a través de Cristo Jesús a cumplir la ley por nosotros. Ele é o filho do patrão que fez o nosso serviço. Él es el hijo del patrón que hizo nuestro Nós trabajo. deveríamos ter trabalhado, Nosotros deberíamos haber mas nós não trabajado, somos capazes. Nós não somos capazes. pero no somos capaces. Então, o filho veio e fez o serviço no nosso lugar. Entonces vino el hijo y hizo el trabajo en nuestro lugar. E esse filho é Cristo. Y ese hijo es Cristo. Ele veio e cumpriu a lei no seu lugar. Él vino y cumplió la ley en tu lugar. Agora você pode chegar para receber o pagamento sem ter trabalhado. Ahora puedes llegar y recibir el pago sin haber trabajado. Não é que o trabalho, não é que o serviço não tenha sido feito. No es que no se haya trabajado. Não, o serviço foi feito. Sí, se trabajó, Mas não foi você que fez. pero no fuiste tú el que trabajó. Outro fez por você. Otro hizo por ti, Mas você vai receber o pagamento. pero vos vas a recibir ese pago. Presta atenção, eu estou falando uma ilustração para você. Yo le estoy mostrando una ilustración a ustedes. Esse pagamento é qualquer bênção que você está buscando. Ese pago es cualquier bendición que vos estás Qual buscando. bênção você tem buscado nesses ¿Qué dias? bendición estás buscando? Você en não ese vai día? recebê-la porque você merece. Vos no vas a recibir porque vos mereces. Você vai recebê-la porque Cristo cumpriu as condições por você. Vos vas a recibir porque Cristo cumplió por A sua ti. parte é apenas crer. Tu parte es simplemente creer. Quantos estão compreendendo o que eu estou ¿Cuántos están dizendo? comprendiendo? É preciso uma grande fé para poder vir receber sem ter trabalhado. Se necesita una gran fe para recibir sin haber trabajado. Então eu quero te falar pelo menos 3 coisas que são necessárias para você se tornar como esse trabalhador que recebe sem merecer. Entonces yo quiero mostrarle 3 formas en cómo podemos convertirnos en ese trabajador de recibir sin merecer. Você sabe, a lei e a graça são opostos entre si. Ustedes saben que la ley y la gracia son opuestos a sí mismos. Lei é favor merecido, La ley es favor merecido, mas a graça é favor imerecido. pero la gracia es favor inmerecido. Na lei, tudo depende do homem e da sua obediência. En la ley todo depende del hombre y su obediencia. Mas na graça, tudo depende de Jesus e do que ele realizou na cruz. Y en la gracia todo depende de Cristo y lo que Él realizó en la cruz. A lei exige justiça.
La ley exige justicia, mas a graça concede justiça. pero la gracia consigue la justicia. Você quer viver debaixo da demanda ou debaixo da provisão? ¿Vos querés vivir debajo de la demanda o de la provisión? Você quer viver todo o tempo sendo cobrado ou quer viver todo o tempo sendo suprido por ¿Vos Deus? querés vivir todo el tiempo que alguien te cobre o querés vivir siendo suplido? A lei mostra o pecado, La ley nos muestra el pecado, mas não tem poder para nos transformar. pero no tiene el poder para transformarnos. Por isso a lei é você olhando para si mesmo, Por eso la ley es vos mirándote a ti mismo, mas a graça é você olhando para Cristo. pero la gracia es vos mirando a Cristo. Pastor, por que a lei é eu olhando para mim mesmo? ¿Por qué la ley es yo mirándome a mí mismo? Porque na lei tudo depende da sua obediência. Porque en la ley todo depende de tu Se obediencia. você não tiver obedecido, não vai receber a bênção. Si vos no obedeciste, no vas a Se recibir você la não bendición. cumpriu todas as condições, não adianta ter expectativa de receber. Si vos no cumpliste todas las condiciones, no vas a recibir. Por isso, quando essa pessoa que vive na lei chega diante de Deus, Por eso tantas personas que viven bajo la ley llegan delante de a Dios. primeira coisa que elas fazem é olhar para elas mesmas. La primera cosa que ellos hacen se miran a sí mismos. Será que eu estou obedecendo? ¿Será que yo merezco? Será que eu estou fazendo tudo o que é necessário? ¿Será que yo estoy haciendo todo lo que es necesario? Essas perguntas parecem piedosas, Y esas preguntas hasta parecen piadosas, mas na verdade você não consegue se qualificar respondendo a elas. pero en realidad vos no te puedes calificar respondiendo a Todas as ellas. vezes que você tenta se avaliar para ver se você merece a bênção de Deus, Todas las veces que vos te analizás para ver si podés recibir la gracia de a Dios, sua conclusão é: eu não posso receber ainda. tu conclusión siempre es: yo no puedo Não estou recibir. qualificado para receber No ainda. estoy calificado para recibir. Aquele que vive na lei nunca pensa que pode ser usado por Deus. Aquel que vive en la ley nunca piensa que puede ser usado por Na Dios. verdade, ele tem muito medo de qualquer desafio espiritual, Y hasta tiene miedo de cualquier desafío espiritual. porque ele sempre olha para si e se vê desqualificado. Porque siempre se mira a sí mismo y se siente descalificado. Vamos imaginar uma situação. Vamos a imaginarnos una situación. Vamos imaginar que manifeste aqui uma pessoa com demônio. Vamos a imaginarnos que acá se manifiesta alguien con un demonio. E aí nós temos que expulsar o demônio. Y ahí nosotros tenemos que expulsar a ese demonio. Mas eu digo, normalmente na minha igreja, nesses momentos, Normalmente en mi iglesia en esos momentos nós tiramos a pessoa para um lugar separado. nosotros le llevamos a la persona a un lugar separado. Mas hoje eu diria, vou fazer diferente. Pero hoy en día hacemos diferente. E eu digo, eu vou escolher alguém para vir aqui expulsar o demônio agora. Yo voy a elegirle a alguien aquí para que venga a expulsar ese demonio ahora. Como você se sentiria nesse momento? ¿Cómo te sentirías en aquel momento? Você ia falar, Jesus, cega ele agora. Vas a decir: Jesús, Cega ele. que no me vea. Por quê? ¿Por qué? Porque muitas pessoas têm medo de demônio. Porque mucha gente tiene miedo de los demonios. Quando ouve falar de endemoniamento, ela tem medo. Cuando vos empezás a hablar de endemoniados, ellos tienen miedo. E um dia eu conversando com uma pessoa, ela disse que tinha medo. Y un día yo hablando con una persona me dijo que tenía miedo. Eu disse, você tem medo de quê? Y yo le pregunté: ¿tenés miedo de qué? Você tem medo da violência? ¿Tenés miedo de la Você violencia? tem medo das ameaças? de las amenazas? De que você tem medo? ¿De qué tenés miedo? Você tem medo do demônio sair dela e entrar em você? ¿Tenés miedo de que el demonio salga de él y entre en vos? Ela disse, não, não tenho medo disso. Y esa persona dijo: no, no tengo miedo de eso. É porque eu aprendi muito tempo atrás Es porque yo aprendí hace tiempo atrás. que se eu for expulsar um demônio Si yo me voy a expulsar un e demonio tiver qualquer coisa errada na minha vida, y si tengo cualquier cosa equivocada en mi vida, então o demônio vai contar para todo mundo. entonces el demonio le va a contar a todo el mundo. Então ela tinha medo de quê, na verdade? Entonces, ¿qué ella tenía miedo? Ela tinha medo da revelação do pecado. Ella tenía miedo que el demonio revele su pecado. E eu disse para ela, e se eu contasse para você uma boa notícia? Y yo le dije a ella: si yo te cuento una buena E se eu te noticia, dissesse que os seus pecados foram todos cancelados na cruz? si yo te digo que tus pecados fueron todos E perdonados en que la Deus cruz, não se lembra mais de nenhum deles? y que Dios no se acuerda más de ninguno de ellos. Ela disse, então, aí eu acho que eu teria coragem. Y a ella dijo: entonces tal vez tendría coraje. Então você vê de onde surge o medo? Entonces ven de dónde surge el O miedo. medo vem da condenação.
Y el miedo viene de la vem condenación, da acusação na mente. viene de la acusación. Mas a verdade hoje é que em Cristo Jesus não há mais nenhuma condenação Pero sobre la verdad nós. es que en Cristo Jesús hoy ya no hay más condenación. Fomos completamente perdoados. Fuimos completamente perdonados. Quantos dizem amém? ¿Cuántos dicen amén? Sempre estamos achando que não estamos qualificados para sermos usados. Siempre estamos pensando que tenemos que ser calificados para ser usados. Você sabe, muitas pessoas vão a Goiânia, em nossa igreja, Muchas personas se van en Goiânia, nuestra iglesia, e eles percebem algo que as impressiona. y ellos ven algo que les impresiona. Eles veem muitos líderes. Ellos ven muchos Nós líderes. temos milhares de células. Tenemos miles de células. Em todas elas nós temos muitos líderes. Y en todo ellos hay muchos E eles líderes. dizem, não consigo entender como vocês têm tantos líderes aqui. Y ellos dicen, yo no entiendo cómo tienen tantos líderes aquí. Na verdade não é complicado compreender. Pero en la verdad no es complicado O entender. que impede as pessoas de liderarem na casa de Deus Lo que impide que las personas lideren en la casa de Dios é a mentalidade da lei. es la mentalidad de la ley. É a mentalidade de que eu preciso de trabalhar para merecer o salário. Es la mentalidad de que yo necesito trabajar para merecer el salario. Então, quanto mais elas olham para si, Entonces, cuanto más ellos se miran a sí mismos, menos elas querem liderar. menos ellos quieren liderar. E muitas vezes os próprios líderes da igreja são assim. Y muchas veces los líderes de la iglesia son así. Isso é mais perceptível no dia da ceia. Y eso se ve aún más en el día de la comunión. Em muitas igrejas, o dia da ceia é o dia mais assustador. En muchas iglesias, el día de la comunión es el día más Na asustador. verdade, muitas pessoas nem querem participar da ceia, La verdad es que muchos ni quieren participar de la porque comunión. elas acham que não estão naquele dia em condições. Porque ellos piensan que en ese día no están en condiciones para tomar. Normalmente, como acontece a ceia nas igrejas? Normalmente, ¿cómo sucede la comunión en las iglesias? Normalmente, o líder vai pegar o cálice na frente. Muchas veces el líder se va en el frente y agarra el cáliz. Eu vou usar a tampinha como cálice. Precisa. Porque o cálice é desse tamanho mesmo. Es porque el cáliz es de este tamaño. E como o líder diz para a congregação? ¿Y cómo dice el líder a la congregación? Será que você pode tomar este cálice? ¿Será que hoy podés tomar de este cáliz? Será que você está pronto para tomar este cálice? ¿Será que están preparados para tomar? Será que você está qualificado para tomar este cálice? ¿Será que hoy vos estás calificado para tomar? O que um crente honesto responde nessa hora? ¿Y cómo respondería un cristiano honesto en ese momento? Eu vou embora para casa. Me voy ya a mi casa. Eu preciso mudar muito ainda. Yo necesito cambiar. Tem coisas erradas. Hay cosas que están equivocadas. Então, no dia de celebrarmos o perdão, Y entonces en el día de celebrar el perdón, em muitos lugares o que nós temos é acusação. en muchos lugares lo que hay es acusación. Então preste atenção. Entonces presta Essas atención. perguntas que muitos fazem a respeito da ceia, Esas preguntas que muchos se hacen acerca de la comunión, eles fazem também a respeito, por exemplo, de liderar uma célula. ellos hacen también acerca de liderar una célula. Será que você está pronto? ¿Será que vos Será estás que você preparado? pode liderar? ¿Será que vos podés Será que liderar? Deus está aceitando você? ¿Será que Dios te está aceptando? É do mesmo jeito que você fica acusado com a ceia, Y la misma forma que vos te quedas acusado con la comunión, você também fica acusado de estar liderando na igreja. también te quedas acusado de liderar en la E iglesia. você está sempre rejeitando estar à frente. Entonces siempre estás rechazando quedarte al Mas frente. quando você entende que a sua justiça agora é um dom que você recebeu, Pero cuando vos entendés que ahora la justicia es un don que recibiste, quando você compreende que Cristo é a sua justiça, cuando vos comprendés que Cristo es tu e você é justicia, aceito por causa da justiça de y Cristo, vos sos aceptado por causa de la justicia de você Cristo, se torna ousado em Deus. vos te convertís valiente en el Señor. Eu vou dizer algo para você. Yo te voy a decir algo. Aqui há um ambiente que está sendo preparado por Deus para algo muito maior. Acá hay un ambiente en el cual el Señor está preparando para algo mayor. Deus está ensinando cada um de vocês algo muito poderoso. El Señor te está enseñando algo muy poderoso. E aqui centenas de líderes vão ser levantados. Y acá cientos de líderes van a ser levantados. E sabe o que vai desencadear tudo isso? ¿Y saben por qué va a suceder todo eso?
você compreender o favor imerecido. Cuando vos comprendés el favor de Dios en tu vida. Quando Deus usa aquele que não merece. Porque Dios usa a aquel que no merece. Veja, eu não estou dizendo que você não deve procurar fazer o melhor. Y eso no significa que eso no estoy diciendo Nem que tenés que procurar hacer lo mejor. Não estou dizendo que você pode simplesmente sair e fazer coisas erradas. No estoy diciendo que vos podés salir y hacer lo que vos quieras. Claro que não. Claro que no. Mas nem nos seus melhores dias Pero- você vai cumprir as condições de Deus. Pero ni aún en tus mejores días vas a poder cumplir las Não calificaciones. importa o que você faça, você não consegue chegar ao padrão de Deus. No importa lo que vos hagas, nunca llegarás al estándar de Dios. Por isso que Cristo é um meio de sermos aprovados por Por Deus. eso que por medio de Cristo podemos ser aprobados. Quantos dizem amém? ¿Cuántos dicen amén? Bom, mas 3 princípios. Vamos a 3 principios. Como você pode se tornar o trabalhador que recebe sem merecer? ¿Cómo puedes convertirte en un trabajador que recibe sin merecer? Primeiro, Primer punto. precisamos crer no Deus que justifica o ímpio. Necesitamos creer en el Dios que justifica al impío. Então, no verso 5, Entonces en el versículo 5, a palavra, Paulo diz Pablo dice, a respeito do Deus que justifica o ímpio. el Dios que justifica al impío. Essa palavra que está em espanhol também. Dice, pero la gente no es considerada justa por sus acciones, Então, sino, verso 4. verso 4. Sim. Verso 4, cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es, en Romanos, É isto. cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Tienes que ler Reina Valera. Exactamente. Então, na tradução Reina Valera, não nessa NTV, En la versión Reina Valera y tem no uma en la NTV, expressão muito forte. hay una expresión muy fuerte. Quando você crê no Deus que justifica o ímpio. Cuando vos crees en el Dios que justifica al impío. Presta atenção. Presten A atención. Bíblia diz do Deus que justifica o ímpio. La Biblia dice el Dios que justifica al impío. Essa palavra ímpio, colocou ali para nós. Aleluia. Leia novamente. Más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Você crê que Deus justifica o ímpio? ¿Vos crees que Dios Você justifica al crê que impío? Deus pode justificar um ímpio? ¿Vos podés creer que Dios puede justificar al Porque impío? se tivesse escrito que Deus justifica Madre Teresa de Calcutá, é mais fácil de acreditar. Porque si ahí dice que Dios justifica a la Madre Teresa de Calcuta, Ok, vamos. es más fácil creer eso. Se tivesse escrito que Deus justifica Billy Graham, é fácil de crer. Si creemos que Dios justifica a Billy Graham, es más fácil creer. Nós acreditamos que Deus justifica gente boa. Nosotros creemos que Dios solo justifica a las personas As buenas. pessoas boas é que de fato vão ser aceitas. Las personas buenas son en realidad los que van a ser Mas aceptados. Paulo aqui está dizendo que Deus justifica o ímpio. Pero Pablo acá está diciendo que Dios justifica al impío. Mas não é que Deus simplesmente bate as mãos nas costas e esquece o que o ímpio fez. Pero no es que el Señor simplemente le da una palmada en la espalda y se olvida lo que Él hizo. Nada disso. No es así. Na verdade, o Senhor é justo. La verdad, el Señor es justo. E o pecado do ímpio teve que ser punido. Y el pecado del impío tenía que ser castigado. Mas Deus nos ama. Pero Dios nos E ama. Ele veio e sofreu a punição no nosso Y Él lugar. vino y sufrió ese castigo en nuestro lugar. Por isso, 2 Coríntios 5:21 diz: Por eso 2 Corintios dice, aquele que não conheceu o pecado, aquel que no conoció el pecado, Deus o fez pecado por nós, Dios lo hizo pecado por para nosotros, que nele fôssemos feitos justiça de Deus. para que en Él pudiéramos ser hechos justicia de Dios. Você foi feito justiça de Deus. Vos fuiste hecho justicia de Dios. Quando Deus olha para você, Ele vê justo. Cuando Dios te ve, Él te ve justo. Agora, crer que Deus justifica o ímpio Ahora, ¿cree que Dios justifica al impío? é uma fé grande. Es una fe grande. É como a fé daquele que não trabalhou e vem receber o pagamento. Es como la fe de aquel que no trabajó, igual recibió su salario. Quantos entendem o que eu estou dizendo? ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo?
Isso é algo muito forte. Y eso es algo muy fuerte. Mas muitos de nós não conseguimos perceber Pero muchos de nosotros no conseguimos que o percibir Espírito Santo hoje está nos convencendo dessa justiça. que el Espíritu Santo hoy nos está convenciendo de esa justicia. Infelizmente, a maior parte dos crentes acredita que o Espírito Santo está o tempo inteiro contando para ele o pecado. Muchos, infelizmente hoy, cristianos creen que el Espíritu Santo le está contando sus pecados. Eles dizem isso baseado em João 16, verso 8. Ellos dicen eso basado en Juan 16, verso 8. 16, versículo 8. Vamos ler. Juan, versículo 16, Capítulo. capítulo 16, versículo 8. Tenemos ahí. Juan, capítulo 16. 8. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Até aí. Olha o que está escrito. O Espírito Santo, quando viesse, Miren lo que dice, cuando el Espíritu Santo venga, vai convencer o mundo va a convencer al mundo do pecado, da justiça e do juízo. del pecado y la justicia y de juicio. Agora preste atenção no que está escrito. Ahora presten atención en lo que O está escrito. Espírito Santo está convencendo o mundo. El Espíritu Santo está convenciendo al mundo. Ele não está convencendo o crente. Él no está convenciendo al Então cristiano. não é o Espírito Santo que fica o tempo inteiro contando para você as suas falhas. Entonces no es el Espíritu Santo que toda la hora te está contando tus errores. Não, quem fica contando as suas falhas, te acusando, não é o Espírito Santo. El que te sigue acusando y contando tus fallas no es el Espíritu Muitas Santo. pessoas aceitam essas acusações malignas, Muchas personas aceptan esas acusaciones malignas vivem debaixo de condenação, y viven debajo de porque condenación. elas acreditam que é o Espírito Santo falando com elas. Y ellos piensan que es el Espíritu Santo hablando con ellos. Você não precisa ser convencido mais, Y vos hoy ya no necesitas ser porque convencido. você já creu no Senhor. Porque vos ya creíste en el Você Señor. já confessou o seu pecado. Ya confesaste tu pecado. Quantos compreendem o que eu estou ¿Cuántos dizendo? entienden? Agora preste atenção. Ahora presten atención. Você não está sendo convencido mais do pecado, Vos no estás más siendo convencido del mas pecado, está sendo convencido da justiça. pero estás siendo convencido de la O justicia. Espírito Santo veio para convencer, aleluia, onde é que está o versículo? El Espíritu Santo vino a convencer Do pecado e depois da justiça. primero del pecado y después de la justicia. O Espírito Santo hoje está te convencendo que você é justo. El Espíritu Santo hoy te está convenciendo que sos justo. Isso precisa de um convencimento. Y eso necesitas ser convencido. Porque muitas pessoas, quando ouvem o que eu estou pregando para você aqui hoje, Porque muchas personas cuando escuchan lo que te estoy predicando hoy, elas levantam a barreira imediatamente. ellos levantan una barrera inmediatamente. Elas dizem: que doutrina é essa? Ellos dicen, ¿qué doctrina es Que ese? mensagem é essa? ¿Qué mensaje es ese? Isso não é verdade. Eso no es verdad. Porque não consegue acreditar que a justiça é um dom. Porque no consiguen creer que la justicia es un don. Você não é justo porque você obedece. Vos no sos justo porque vos obedeces. Nós nunca obedecemos completamente. Nosotros nunca obedecemos Se completamente. dependesse da sua própria obediência, Si dependiera de tu propia você obediencia, nunca seria justo. nunca serías E justo. também nunca seria salvo. Pero tampoco nunca serías salvo. Porque no céu só pode entrar justos. Porque en el cielo solo pueden entrar los justos. Pastor, se eu não consigo ser justo, Pastor, si yo no consigo ser justo e no céu só pode entrar justo, y en el cielo solo puede entrar un justo, então como eu vou entrar lá? entonces ¿cómo puedo entrar ahí? Era impossível para você. Era imposible para vos. Mas Deus veio e fez algo especial. Pero Dios vino y hizo algo Ele especial. pegou a justiça de Cristo Él agarró la justicia de e Cristo colocou em você. y te colocó dentro tuyo. Quantos dizem amém? ¿Cuántos dicen amén? Como Deus faz isso? ¿Cómo Dios hace eso? Preste atenção nisso. Presten atención. 2 Coríntios 5:21 2 Corintios 5:21 diz que aquele que não conheceu o pecado, dice que aquel que no conoció pecado, Cristo, Cristo, Deus o fez pecado por nós. Dios hizo que Él fuera pecado por nosotros. Em outras palavras, En otras palabras, Deus pegou o nosso pecado Dios agarró nuestro e pecado colocou em Cristo. y le colocó en Cristo. Como que Cristo se fez pecado? ¿Cómo que Cristo se hizo pecado? Foi
Foi cometendo o pecado? ¿Fue que él cometió pecado? Nunca, jamais. Nunca, jamás. Cristo nunca pecou. Cristo nunca pecó. Como ele foi feito pecado? ¿Cómo él fue hecho pecado? Deus pegou o nosso pecado e colocou nele. Dios agarró nuestro pecado y colocó sobre él. Mas hoje em Cristo nós somos feitos justiça de Deus. Pero hoy en Cristo nosotros somos hechos justicia de Dios. Hoje você é feito justo. Hoy vos sos declarado Mas justo. como que você se tornou justo? Pero ¿cómo te convertiste justo? Você se tornou justo praticando justiça? Vos te convertiste justo practicando la justicia, Obedecendo todos os mandamentos? obedeciendo todos los mandamientos. Não, nós não conseguimos. No, no hay cómo hacerlo. Deus pegou a justiça de Cristo e colocou em nós. Dios agarró la justicia de Cristo y colocó en Mas nosotros. pastor, eu não consigo ver justiça em mim. Pastor, pero yo no consigo ver esa Como é que justicia eu en posso mí. dizer que eu sou justo? ¿Cómo yo puedo decir que yo soy justo? Eu não mereço ser chamado de justo. Yo no merezco ser llamado justo. Porque eu ainda tenho coisas erradas. Porque yo todavía tengo algunas cosas erradas. Presta atenção, o Senhor Jesus não merecia ser feito pecado. Preste atención, Jesús no merecía ser hecho pecado. Ele não tinha pecado. Él no tenía pecado. Deus colocou nele Dios colocó o sobre él nosso pecado. nuestro pecado. Hoje também nós não merecemos ser chamados de justos. Hoy también nosotros no merecemos ser llamados Deus justos. pegou a justiça de Cristo Dios agarró la justicia de e Cristo colocou em y nós. colocó dentro de Está nosotros. entendendo? ¿Están entendiendo? É um dom que você Es recebeu. un regalo que has recibido. Assim como você recebe dom de línguas, Así como recibiste el don de ou lenguas um dom de profecia, o el don de profecía, você recebeu um dom muito especial. vos recibiste también un don muy É especial. o dom da justiça. Es el don de la A justicia. justiça de Cristo está em você. La justicia de Cristo está en ti. Quando Deus olha para você, Cuando Dios te mira a ti, Ele vê em você a justiça de Cristo. Él ve la justicia de Cristo en Quando ti. você vai orar, Cuando vos te vas a orar, Deus vê em você a justiça de Dios Cristo. ve la justicia de Dios en Cristo. Por isso, quando você chegar diante de Deus, venha confiado na justiça de Cristo. Por eso cuando te vas delante de Dios, tenés que irte confiado en la justicia de Cristo. Não olhe para si mesmo. No te mires a ti mismo. Porque se você olhar para você mesmo, Porque si te miras a ti mismo, você vai ver pecado. vas a ver el pecado. Os seus vizinhos vão ver pecado em você. Tus vecinos van a ver tus As pecados. pessoas da sua família veem pecado em você. Las personas en tu familia ven el pecado en ti. Mas Deus não vê. Pero Dios no ve. E o que importa é o que Deus vê em Y você. lo que importa es lo que Dios ve. Deus diz que agora você é justo. Dios dice que ahora vos sos justo. Isso é unicamente pela fé. Y eso es únicamente por la fe. Quantos dizem amém? ¿Cuántos dicen amén? Agora, vamos compreender melhor esse versículo. Ahora vamos a entender mejor ese versículo. O tempo passa rápido aqui. Pasa rápido. El Oh, tiempo Dios. pasa rápido aquí. Tem tiempo ahí. Por gentileza, volta para João 16:8. Juan 16, otra vez, por favor. Uma vez que você foi justificado, o juízo de Deus não vem mais sobre você. Una vez que vos fuiste justificado, el juicio de Dios no viene más Você sobre não tem ti. mais que preocupar-se com a ira de Deus. No tenés más que preocuparte con la ira de Dios. Ah, sempre vai ter alguém ameaçando você com a ira do céu. Pero siempre va a haber alguien que te amenaza con la A ira de Dios. mão de Deus vai te pegar. Ah, la mano de Dios te va a Ah, alcanzar. cuidado com a ira de Deus. Ah, cuidado con la ira de Dios. Isso faz com que muitos crentes se relacionem com Deus com base no medo. Y eso hace que muchos cristianos se relacionen con Dios en base al mérito. Mas olha o que o texto diz. Pero miren lo que dice el O texto. Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado. El Espíritu Santo vino para convencer al mundo de pecado. Veio convencer você da justiça. Vino a convencerte a ti de Mas justicia. pastor, tem também um juízo. Pero pastor, y también tiene de juicio. Mas o Senhor Jesus vai explicar agora. Pero el Señor Jesús va a explicar ahora. Do pecado. El pecado, Pode avançar? Verso 9. versículo 9. Do pecado, porque não creem em mim. De pecado, porque, el 9. De pecado, por cuanto no creen en mí. Preste atenção, o Espírito Santo vem convencer o mundo do pecado.
Presten atención, el Espíritu Santo vino a convencer al mundo de pecado porque o mundo não crê nele. porque el mundo no cree en él. Observe que o Espírito Santo não vem convencer de cada pecado. Miren acá que el Espíritu Santo no vino a convencer en cada pecado. É no singular, é do pecado. En el singular es de pecado. É um pecado específico. Es un pecado E específico. qual pecado é esse? ¿Cuál pecado es O ese? mundo não crê no Senhor. El mundo no creyó en el Señor. Você sabe qual que é o motivo das pessoas irem para o inferno? ¿Vos sabes por qué es el motivo que las personas van al infierno? Não é porque elas cometem os muitos pecados simplesmente. No es porque ellos cometen muchos pecados, Porque elas cometem. porque cometen también. Mas a condenação não é por causa disso. Pero la condenación no es por causa de A eso. condenação é porque elas não creem. La condenación es porque ellos Porque no se creen. elas creem no Senhor Jesus, Porque si ellos creyesen en el Señor todos Jesús, os pecados seriam cancelados. todos sus pecados serían perdonados. Mas como elas não creem, todos os pecados permanecem. Pero como ellos no creen, todos sus pecados permanecen. Então, na verdade, o que importa é crer no Senhor. Entonces la verdad lo que importa es creer en el Señor. A segunda explicação que o Senhor Jesus dá, La segunda explicación que el Señor da, da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Pastor, o que significa isso? Pastor, ¿qué significa eso? O Espírito Santo vai convencer-nos da justiça, El Espíritu Santo nos va a convencer de la justicia porque Jesus foi para o Pai e nós não o veremos mais. porque el Señor fue al Padre y no le veremos más. Então o Senhor estava ali falando com os discípulos. Disculpa. O Senhor estava falando com os discípulos. Entonces el Señor estaba hablando con los Os discípulos. discípulos conviviam com Jesus todo o tempo. Los discípulos vivían con el Señor todo el E tiempo. eles então, eles faziam coisas erradas. Y ellos también se equivocaban. Eventualmente eles pecavam. Eventualmente ellos E pecaban. nesse momento eles olhavam para Jesus. En ese momento ellos miraban a Jesús. E o que eles viam no rosto de ¿Y Jesus? qué veían en el rostro de Jesús? Eu não te condeno. Yo no te condeno. Eu não te condeno. Yo no te condeno. Aí Jesus chega e fala para eles: eu vou para o Pai. Ahí Jesús le dijo, yo me voy al Padre. E eles dizem: mas para quem que a gente vai olhar agora? Y ellos le dijeron, pero ¿a quién vamos a mirar ahora? Quando acontecer de eu errar, de eu tropeçar, onde eu vou olhar? Cuando yo me equivoque, ¿a quién yo voy a mirar? Aí o Senhor diz: você agora vai ter o Espírito Santo dentro de Y você. el Señor le dice, ahora ustedes van a tener el Espíritu Santo dentro de E o que ustedes. o Espírito Santo está falando dentro de você hoje? ¿Y qué el Espíritu Santo está hablando hoy dentro tuyo? Nem eu te condeno. Ni yo te condeno. Eu não te Yo condeno. no te condeno. Quantos dizem amém? ¿Cuántos dicen amén? Mas pastor, tem o juízo. Pero pastor, hay un O juicio. Espírito convence do pecado, da justiça, mas tem o juízo. El Espíritu Santo nos convence de justicia, pero tiene un juicio. Então nós estamos debaixo de juízo? Entonces, ¿será que estamos debajo del juicio? Aí Jesus explica no verso 11. Ahí Jesús explica en el versículo E 11. do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Olha que coisa maravilhosa. Miren qué cosa O maravillosa. juízo de Deus é sobre o príncipe deste mundo. El juicio de Dios es solamente para el príncipe de este E quem é mundo. o príncipe deste mundo? ¿Y quién es el príncipe de este mundo? É o diabo. Es el diablo. Mas o Espírito Santo veio para nos mostrar isso. Dice que el Espíritu Santo vino a mostrarnos Que o eso. juízo de Deus é para o diabo. El juicio de Dios es para el diablo. Não é para os seus filhos. No es para tus hijos. Você é filho de Deus Vos agora. sos hijo de Dios Você não está ahora. debaixo da ira. Vos no estás más Não está debajo de la debaixo ira. do julgamento de Deus. No hay más juicio de Dios sobre Mas tu a vida. justiça de Cristo foi colocada em Porque você. la justicia de Cristo fue Quando colocada en Deus ti. olha para você, Deus vê o seu filho. Cuando Dios te mira a ti, ve a su hijo. Nós estamos em Cristo. Nosotros estamos Alguém en pode Cristo. dizer aleluia hoje? Alguien puede decir aleluya. Essa é uma verdade fundamental do Evangelho. Esa es una verdad fundamental del Evangelio. Segunda coisa, Segunda cosa, é preciso ter uma grande fé para receber sem trabalhar. es necesario tener una grande fe para recibir sin trabajar. Você sabe, nos evangelhos, a gente não vê Jesus dizendo: ó homem de pequena obediência. Nosotros en el Evangelio no vemos a Jesús diciendo, oh hombre de poca obediencia, Ó homem de pequena santidade. oh hombre de pequeña santidad. Mas Jesus falou: ó homem de pequena fé. Pero Jesús sí dijo, oh hombre, pequeña fe, de Por pequeña quê? fe. Porque a fé é a moeda do céu.
¿Por qué? Porque la fe es la moneda del cielo. Você só pode receber de Deus se você crer. Vos solamente puedes recibir del cielo si crees. Nós queremos ter uma obediência grande Nosotros queremos una obediencia grande para poder receber de Deus. para poder recibir de Dios. Mas isso não é graça, Pero eso no es gracia. isso é lei. Eso es ley. Mas quando você tem uma fé grande, Pero cuando vos tenés una fe você grande, recebe de Deus. vos recibís de Dios. Mas em que circunstância se manifesta uma fé grande? Pero ¿en qué circunstancias se manifiesta una fe grande? Uma fé grande se manifesta quando você crê sem merecer. Uma fé grande, Una fe grande se Se manifiesta cuando vos crees, quando você crê que vai receber sem merecer. cuando crees que vas a recibir sin merecer. Tem duas pessoas no Evangelho que Jesus disse que tinha uma grande fé. Hay dos personas en el Evangelio que Jesús dijo que tenían gran fe. O primeiro é o centurião. El primero es el centurión. Está lá em Mateus capítulo 8, verso 5 em Ma- diante. Mateo capítulo 8, versículo 5 en adelante. Eu vou contar para você a história. Yo voy a contarle la historia. Certo dia, Jesus estava entrando em Cafarnaum Cierto día el Señor estaba entrando en Capernaum e chegou para ele um centurião. y llegó hasta él un centurión. Centurião era um soldado romano. El centurión era un soldado romano E ele comandava um grupo, um pelotão de 100 soldados. y él comandaba casi siempre un grupo de 100 soldados. Por isso o nome dele era centurião. Por eso su nombre era el centurión. Ele chega então, ele implora ao Senhor: Entonces él llega y le pide al Señor, le Senhor, ruega: meu criado está em casa, acamado, paralítico, sofrendo muito. Señor, mi empleado está en casa, paralítico, enfermo, sufriendo mucho. E Jesus diz para ele: eu vou na sua casa curá-lo. Y el Señor le dijo: yo me voy en tu casa para E o curar. centurião então diz para ele: Senhor, não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Y el centurión le dice: Señor, no soy digno que entres en mi casa. Apenas manda uma palavra e meu servo vai ser curado. Simplemente di la palabra y mi siervo será curado. Porque eu sou soldado, Porque yo soy un eu sou soldado. homem sujeito à autoridade. Yo soy un hombre que está sujeto a autoridad. E eu digo a esse vai, ele vai. Y yo le digo a esas personas: vayan y ellos E eu van. digo para aquele outro: vem, ele vem. Y yo le digo a otros: vengan y ellos vienen. Então, Senhor, só manda a palavra Entonces, Señor, solo manda la palabra e ele vai ser curado. y él va a ser sanado. Naquele momento, Jesus E se naquele- admirou muito. En aquel momento Jesús se quedó muy Ele se admirou dizendo: Admirado. em verdade vos digo que em Israel não achei uma fé como essa. y Jesús dijo que la verdad les digo que en Israel no he hallado una fe como esta. Presta atenção, isso é um elogio muito grande. Presten atención, esa es una analogía muy importante. Esse cara não era judeu, Este hombre no es judío, ele era romano. él era romano. Mas Jesus disse que ele tinha mais fé do que João Batista. Y él decía y Jesús dijo que él tenía más fe que Juan el Bautista. Ele tinha mais fé do que Maria. Él dice que este hombre tenía más fe que María. Jesus disse que não encontrou ninguém com a fé como a dele. Jesús dijo que él no encontró nadie como este hombre y su fe. Aí a gente sempre pergunta: o que esse homem fez de especial para Jesus se admirar tanto? Y ahí nosotros nos preguntamos, ¿qué este hombre hizo para que el Señor quede admirado? Então a explicação que normalmente se dá para isso: Y la explicación que normalmente se da pastor, é porque esse homem compreendia a autoridade. es porque este hombre entendía autoridad. Então ele creu que Jesus tinha autoridade. Entonces él creyó que Jesús tenía autoridad. Eu acho essa explicação boa, Yo pienso que esa explicación es buena, mas ela não explica tudo. pero él no explica todo. Porque tem uma segunda pessoa Porque hay una segunda que persona Jesus também disse que tinha uma grande fé, que Jesús dice que tenía una grande fe. mas ela não falou nada de autoridade. Pero esa persona no dijo nada de autoridad. Está em Mateus capítulo 15, Está en Mateo capítulo 15, no verso 21 em diante. en el versículo 21. A Bíblia fala que Jesus estava indo para os lados de Tiro e Sidom. La Biblia dice que Jesús estaba yendo hacia Tiro y Sidón. E a Bíblia fala que uma mulher cananeia A que Bíblia vivia naquele lugar. La Biblia dice que era una mujer cananea que vivía en aquel lugar. Presta atenção, ela não era de Israel, Presten atención, no era de ela Israel, era cananeia. era cananea. E ela veio atrás de Jesus clamando:
Senhor, tem misericórdia da minha filha. Y ella vino detrás de Jesús diciendo, Señor, ten misericordia de Ela mi está hija. horrivelmente endemoniada. Ella está endemoniada. Mas Jesus ignorou Pero Jesús le ignoró, e ficou em silêncio. se quedó en silencio. E ela continuou atrás. Y ella continuó E ela insistiendo. falou mais alto. Y ella gritó más E ela fuerte. disse, Jesus, tem compaixão de mim. Y ella le dijo, Jesús, ten compasión de mí. Por fim, os discípulos ficaram incomodados. Por fin los discípulos se quedaron incomodados. E falaram, Senhor, despede para que ela possa ir embora. Y le dijeron, Señor, vamos a despedir a esa mujer para que se vaya. E o Senhor disse, eu não fui enviado senão apenas para as ovelhas da casa de Israel. Y Jesús le dijo, yo no fui enviado solamente para las Mas ovejas essa de la casa de Israel. essa mulher não era de Israel. Esa mujer no era de Israel. Mas ela veio e ela se ajoelhou e gritou, Senhor, me socorre. Pero ella vino y se arrodilló y dijo, Señor, socorro. E o Senhor então vira para ela e diz, El Señor entonces le mira a ella y le dice, não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. no es bueno sacar el pan a los hijos y dar a los perros. Mas a mulher então naquele momento percebeu que era a oportunidade dela. Pero ahí entonces la mujer percibió que era su oportunidad. Ela disse, é verdade, Senhor, Y ella le dijo, es verdad, mas os Señor. cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos Pero los filhos. perros comen las migajas que caen de la mesa del amo. Aí o Senhor virou para aquela mulher Ahí el Señor le miró a esa e mujer disse para ela, mulher, grande é a tua fé. y le dijo, mujer, grande es tu fe. Pode ir que a sua filha já está curada. Puedes irte porque tu hija ya fue Você sanada. encontra mais uma vez alguém que Jesus disse que tinha uma grande fé. Y vos encontrás una vez más a alguien que tenía grande fe. Agora, ela não falou nada de autoridade, Ahí ella no dijo nada de autoridad. mas os dois tinham uma grande fé. Pero los dos tenían una gran fe. Então, o que os dois têm em comum? Entonces, ¿qué tienen en común los dos? Os dois são estrangeiros. Los dos son extranjeros. Eles não são de Israel. Ellos no son de Israel. Eles não participam da aliança. Ellos no participan del pacto. Jesus não tinha sido enviado para eles ainda. Jesús no había sido enviado para Não ellos estavam todavía. qualificados para receber nenhuma bênção. No estaban calificados para recibir ninguna Não bendición. mereciam coisa alguma. No merecían nada. Mas mesmo sem merecer, Pero aún sin merecer, eles vieram para receber. ellos vinieron a recibir. E o Senhor falou o que para eles? ¿Y el Señor qué le dijo a ellos? Homem de grande fé. Hombres y mujeres de Mulher, grande fe. grande é a tua fé. Grande es tu fe, Presta mujer. atenção. Presta O atención. Senhor considera uma grande fé El Señor considera una grande fe no dia em que você crê sem merecer. en el día que vos crees sin merecer. Naquele dia que você chega pensando, não, hoje eu estou bem. Aquel día que vos llegás y pensás, hoy estoy bien. Eu jejuei uma semana. Yo ayuné una semana Olha, eu li a Bíblia todos os dias. y leí la Biblia todos los Pode días. trazer o endemoniado que for que eu expulso hoje. Puede entrar el endemoniado que quieran, yo le expulso. Cuidado que pode ser o dia que você passar vergonha. Cuidado que puede ser el día que pasás vergüenza. Porque é o dia que você acha que merece. Porque el día que pensás que merecer. Quando você acha que merece, não precisa de fé. Cuando pensás que merecer, no necesitas fe. Quando você acha que merece, Deus deve algo para você. Cuando pensás que Dios te debe algo, Eu fiz a minha parte. yo hice mi parte. Deus vai fazer a dele agora. Ahora Dios va a hacer de él. Mas aquele que não merece, Pero aquel que no merece, ele não fez a parte dele. él no hizo su parte. Ele não fez o que devia ter feito. Él no hizo lo que Mas tenía que ele hacer. chega crendo que Deus fará a parte Pero dele. él llega creyendo que Dios va a hacer. Deus diz, essa é uma fé grande. Dios dice, esa es una fe Quantos grande. querem ministrar uma fé ¿Cuántos grande quieren nesses esa dias? fe? Essa é a fé que muda a história. Esa es la fe en esa historia. Quantos dizem amém? ¿Cuántos dicen amén? Para encerrar, Para cerrar, terceiro ponto, el tercer punto, precisamos desistir de negociar com Deus. necesitamos parar de negociar con Dios. Aqueles que vivem na lei vivem barganhando com Deus. Aquellos que viven en la ley, viven negociando con Dios. Toda religião é baseada em troca. Toda religión está basada en un cambio. Não sei se você conhece um autor inglês chamado C.S. Lewis. No sé si conocen a un autor que se llama C.S. Lewis. Ele escreveu aquelas crônicas de Nárnia. Él escribió las crónicas de Narnia. No tempo dele, ele era um pregador, um teólogo muito respeitado. En el tiempo de él era un hombre muy respetado, un teólogo. E naquele tempo, final da década de 50, Y en el final de las épocas del 50, era comum certos tipos de debates.
era común que existiera tipos de debates. E era normal fazer debate de religiões. Y era normal hacer debates de E eles religiones. faziam debates de religiões comparadas. Y ellos hacían debates de religiones comparadas. E numa certa ocasião ele foi convidado para um debate. Y una cierta ocasión él fue invitado a un debate. E o debate era responder uma única pergunta: Y el debate era responder una única pregunta. qual foi a contribuição da sua religião? ¿Cuál es la contribución de tu religión? Que você pode dizer que é única, exclusiva. Que vos podés decir que es única y exclusiva. Então, ele estava ali Entonces él estaba ahí e tinha muitas religiões. y había muchas E religiones. cada um foi falando o que a sua religião tinha contribuído ou aquilo que elas eram exclusivas. Cada uno empezaba a compartir aquello que su religión requería y era inclusivo para ellos. Quando chegou a vez de C.S. Lewis, Cuando llegó el turno de C.S. Lewis, ele começou dizendo: él empezó a decir, olha, se eu dissesse que aquilo que torna o cristianismo único si yo diría algo que convierte al cristianismo único, se eu dissesse que são os valores morais, si yo dijese que son los valores morales, eu poderia estar enganado, yo podría estar engañado. porque outras religiões têm valores morais muito elevados também. Porque otras religiones tienen también valores muy elevados. Se eu dissesse que o que torna o cristianismo único e especial são os milagres, Si yo dijere que algo único en el cristianismo son los milagros, eu também poderia estar equivocado, porque outras religiões também têm milagres. yo podría estar equivocado porque otras religiones también tienen milagros. Ele disse: se eu dissesse que o que torna o cristianismo especial é o fato de Jesus ter sido martirizado, Si yo dijese que algo único en el cristianismo es que Cristo fue martirizado, eu também poderia estar equivocado, porque Eu tam- outras religiões também têm mártires. yo también podría estar equivocado porque otras religiones también tienen mártires. Ele disse: mas tem uma coisa que torna o cristianismo único. Pero él dijo, hay algo que convierte al cristianismo único. Ele disse: todas as outras religiões Él dice, todas las otras religiones ensinam a mesma coisa, enseñan la misma cosa com diferentes palavras. con diferentes palabras. Comporta bem e você é abençoado. Si te comportas bien, sos bendecido. Se comportares mal, vai ter problema. Si te comportas mal, vas a tener problemas. Ele disse: todas as religiões são assim, Él dice, todas las religiones son así. mas o cristianismo é único. Pero el cristianismo es único. É a única religião Es la única religión que diz claramente que dice claramente que onde abundou o pecado, que donde abundó el pecado, superabundou a graça de Deus. sobreabundó la gracia de Dios. Toda religião ensina que onde tem muito pecado, Toda religión enseña que donde hay mucho pecado, vai ter muito castigo, va a haber mucho vai castigo, ter muito juízo, va a haber mucho vai juicio, ter muita condenação. va a haber mucha Mas o condenación. cristianismo diz Pero el cristianismo que dice onde abundou o pecado, Que superabundou a graça que de donde Deus. abundó el pecado, sobreabundó la gracia Ele de disse: o Dios. cristianismo é a única religião Él dice que el cristianismo es la única religión que a qualificação para entrar é ser desqualificado. que la calificación para entrar es ser descalificado. Isso torna-se a base de tudo que nós fazemos. Y eso es la base de todo lo que hacemos. Nós não estamos aqui ensinando como as outras religiões. Nosotros no estamos acá enseñando como las O otras cristianismo, na religiones. verdade, nem é uma religião. El cristianismo ni es una religión. Porque toda religião tenta ensinar o homem a chegar a Deus. Porque toda religión tenés que enseñarle al hombre a llegar a Dios. Tenta ensinar para o homem um caminho para ele chegar ao céu. Es enseñarle al hombre cómo llegar al O cielo. cristianismo não. El cristianismo no. Ensina como Deus desceu até nós. Muestra cómo Dios vino hasta Como o nosotros. céu veio até Como nós. el cielo vino a Nós nosotros. não podíamos ir a Ele. Nosotros no podíamos ir a Él. Ele veio até Él nós. vino a nosotros. Isso é cristianismo. Eso es Isso cristianismo. tem que ser aplicado em todas as áreas da nossa Y vida. eso debe ser aplicado en todas las Isso tem que áreas de ser nuestra aplicado vida. em todos os aspectos da igreja. Eso debe ser aplicado en todos los aspectos Todas de la as iglesia. nossas pregações têm que ser alinhadas com isso. Todas nuestras predicaciones tienen que ser alineado a eso. Não sou eu indo. Não sou eu indo. No soy yo yendo, É Ele vindo. es Él viniendo. Não sou eu fazendo para Ele. No soy yo haciendo para Él, Ele é que já fez por mim. es Él quien hizo por Tudo mí. começa nele. Todo comienza Meu en Él trabalho é olhar para Ele e descansar na sua graça. y descansar en su gracia. Quantos dizem amém ¿Cuántos sobre dicen isso? amén? Fique de pé onde você está.
Pónganse de pie en donde están. A minha oração por você hoje é que a sua mente possa ser mudada. Mi oración para vos es que tu mente hoy pueda ser Que transformada. o véu possa ser removido dos seus olhos. Que el velo pueda ser removido de tus E o ojos. seu coração seja incendiado com a verdade do Y Evangelho. que tu corazón sea incendiado con la verdad del Evangelio. Então não estou aqui por acaso. Y yo no estoy acá por si acaso. Eu vim porque o Senhor me disse para eu vir. Yo vine porque el Señor me dijo para venir. Então eu sei que eu estou falando para alguém que precisa ouvir. Y yo sé que estoy hablando para alguien que necesitó venir. E que talvez você vai ser um instrumento para abençoar muitas pessoas. Y que tal vez vos vas a ser un instrumento para bendecir a otras Para personas. trazer luz para outros que estão ainda em trevas. Para traer a luz otros que están en las tinieblas. Você não está aqui por acaso. Vos no estás aquí por Você acaso. pode achar que veio aqui porque você quis vir. Você pode achar Vos podés pensar que veio aqui porque você mesmo quis. que vos viniste acá porque vos quisiste. Mas na verdade o Espírito Santo trouxe você Pero la aqui. verdad es que el Espíritu Santo te trajo hasta aquí. Feche os seus olhos Cerrá agora. tus ojos. Deixa eu orar por você. Voy a orar por ustedes. Durante um minuto, fala para o Senhor abrir os seus olhos. Durante un minuto, ora para que el Señor abra tus ojos. Pede para o Senhor para que a palavra dele seja viva em você. Deja que su palabra tenga vida dentro tuyo. Que você não está aqui por acaso. Que vos no estás acá por acaso. Que a palavra do Evangelho possa entrar no seu coração Que la palabra del Evangelio pueda entrar en tu corazón e produzir transformação. y que pueda producir transformación. Põe a sua mão no seu peito. Coloca tu mano en tu pecho. Pede ao Espírito Santo agora. Pide al Espíritu Santo ahora. Oh Espírito Santo, Oh Espíritu Santo, move em nós nessa noite. muévete en nosotros. En esta Senhor, eu oro agora. Señor, ahora Eu oro por cada um desses irmãos. yo oro por cada uno de esos Eles são hermanos. tão preciosos, Ellos son tan são preciosos, tão amados. son tan O amados. Senhor os separou El Señor les separó para esse tempo, para este tiempo, para este lugar. para este lugar. Nós te pedimos hoje, Hoy te pedimos, Señor, tira o véu. Tira o véu. que saques el velo, Abre os olhos. abre nuestros ojos, Traz luz do céu. que la luz del Que cielo, haja revelação, que haya revelación, entendimento. que haya E o entendimiento, coração seja incendiado que nuestro corazón pueda quemar pela verdade do Evangelho. por la verdad del Nós Evangelio. oramos hoje Nosotros que oramos toda hoy, obra maligna que toda obra maligna caia por terra. caiga por tierra E que a unção de Deus, y que la unción de Dios nesse momento, en ese momento quebre todo jugo que quiebre todo yugo pelo poder do céu. por el poder del cielo. Nós oramos hoje Oramos esto em o nome de Jesus. en el nombre de Jesús. Amém e amém. Amén. Aleluia. Amén. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Amén. ¿Cuántos pueden creer que el Señor tiene algo para vos en esta conferencia? Si así empezamos, no sé qué grandes cosas más tiene el Señor para nosotros. Amén. Yo quisiera simplemente orar para cerrar esta noche. Ya estamos cerrando por hoy, después tenemos algunos avisos. Pero queríamos simplemente en este momento bendecir sus vidas, bendecir lo que ustedes son, lo que ustedes han invertido por llegar a este lugar. Amén. Recién oramos por la palabra, pero queremos orar también por todo lo que ustedes han hecho para estar en este lugar. Y yo quiero preguntarte, ¿cuántos de ustedes creen que el Señor tiene más? Amén. Levanta tus manos en este momento. Conmigo vamos a orar en señal de fe. Señor Jesús, gracias porque hoy estamos aquí. Gracias porque tú has traído a todos en este lugar. Y tú, Señor, has hecho que cada uno de ellos pueda, Señor, tener la oportunidad de participar aquí. Tal vez, Señor, muchos de ellos no tenían cómo llegar, pero tú milagrosamente diste la provisión. Señor, es porque tú tienes algo para su vida, algo para nuestra nación. Por eso declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, un comienzo de vida, un comienzo de unción en nuestra nación, creyendo, Señor, en que el Espíritu Santo y el Padre hoy está alegre con nosotros por medio de Cristo Jesús, no por nuestras obras, no por lo que podamos hacer, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Su obediencia, Señor, es lo que hoy recibimos. Su justicia hoy, Señor, nos lava y nos limpia, y declaramos que yo soy justicia de Dios en Cristo. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor.